Olá pessoal, bem-vindo a mais um Ping Podcast. Hoje nós temos o prazer de receber aqui uma pessoa linda, uma pessoa carismática, simpática, extremamente competente para falar sobre um assunto interessantíssimo. É um assunto que eu sei que o brasileiro ele tem na sua tradição muitas empresas familiares, né? Então, Patrícia Mello, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Puxando esse papo, né? Eu queria primeiro que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco da sua trajetória. Prazer estar aqui com você. Legal. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, né? Eu participo do Delmet canal aqui, Sim. pela Cristal Studios. Aliás, Sim. Parabéns pela sua empresa, desde Para já. nós, né? Para quem acompanha, a Patrícia também está com a gente no Delmet, né, Patrícia? Ela é uma das hosts do programa. Tá agora, né? Tá fresquinha, né, Pat? Acabei de chegar. Então eu me sinto em casa aqui. Muito obrigada pela recepção. Bom, meu nome é Patrícia Mello, eu sou consultora financeira e eu atuo em empresas, em PJs. Então, principalmente, Paulo, eu atuo na área de estruturação do financeiro. Então, a gente chega na empresa, hoje parece, assim, para algumas pessoas, parece óbvio alguns processos financeiros. Mas eu já cheguei em empresas que quem era responsável pelo financeiro não sabia nem que era DDA. Entendi. Então, hoje em dia, eu atuo assim, a gente chega na empresa, analisa os processos que tem andando, que a gente pode implantar para que o financeiro fique mais leve, né, e mais satisfatório para todo mundo. Entendi. Então, conta um pouco essa trajetória, como você entrou para esse mercado, qual que é a sua formação? Bom, a minha primeira formação, eu brinco que se você acertar, você pode escolher o que você quiser. Vamos lá, modelo. Minha primeira formação é Física Médica. Física médica, olha que legal. Então eu fiz Física Médica pela Unesp e eu atuei nesta área por 6 meses a 1 ano mais ou menos. Só que necessitava que a gente fizesse um aprimoramento e eu fiquei muito em dúvida, porque para quem não conhece, as 3 principais áreas da Física Médica são radioterapia, medicina nuclear e radiodiagnóstico. Então, quando eu me formei que eu precisava fazer um aprimoramento em uma dessas 3 áreas, eu vi que ali eu não me encaixava. Não era o seu dom. Não era meu dom. Então, a vida foi me levando, eu acabei ficando em frente de uma empresa familiar, né? Tomando todos os processos financeiros. E essa empresa era estruturada? Não, nem um pouco. Então, você aprendeu na dor, né? Primeiro na prática. Na prática. Isso daí eu resolvi fazer uma outra formação, né, em administração, fiz algumas pós-graduações depois. E daí a vida veio e foi me levando por esse caminho. Depois disso eu fui convidada para atuar numa empresa de consultoria. Aliás, um beijo para a empresa, para a Avante. Foi um prazer começar minha carreira lá. E então eu comecei nessa área da consultoria e hoje eu atuo como consultora financeira. Então acabou sendo natural essa transição dali do mercado corporativo para você montar a sua empresa, né? Exatamente. Então é muito legal que a gente pode falar que hoje você tem uma empresa familiar. Hoje a empresa é eu comigo mesmo. Você é familiar, então, né? Familiar. O Cristal é muito interessante porque o Cristal também começou assim. Então é uma empresa eu comigo mesmo durante muitos anos. E aí depois, claro, a gente se estruturou. Quando a gente procurou crescer no mercado, até porque o mercado que a gente trabalha é um mercado que se profissionalizou, né? Foi normal, assim. Ele começou, era um trabalho muito artístico, né? E aí esse profissionalismo do mercado acabou trazendo um profissionalismo para as empresas que trabalhavam no mercado. Isso meio que fez a gente, a duras penas, né? Mas pensar muito mais numa gestão profissional de empresas mesmo, né? Eu acho que
o caminho acaba transformando e nos levando para isso, né? Claro. Para profissionalizar, para criar estratégias, porque num primeiro momento eu imagino que você estava ali. Eu gosto desse mercado, eu atuo nesse mercado e eu quero fazer acontecer. Então é a vontade que começa com tudo, Sempre. né? A vontade de fazer acontecer. Sempre. E depois os caminhos vão sendo trilhados, as pessoas vão chegando e nós somos obrigadas a nos profissionalizar. Há uma necessidade até para você crescer, né? É difícil uma empresa. Eu sei, eu falo isso porque a gente está acostumado que no Brasil você tem essa estatística de quantas empresas familiares existem no Brasil. Familiares não tem. Mas eu acho que deve ser a grande maioria. Tem uma grande parte de empresas que são familiares, né? E isso já vem historicamente, pelo que a gente pode lembrar, até de lá de trás, né? Você pode ver que antigamente, né, o filho do sapateiro já vinha com aquele respaldo, já aprendia a profissão, filho do ferreiro, né? Então eu acredito que a empresa familiar ela já está no nosso histórico de sociedade mesmo, assim, né? E essas são algumas características, né, que a gente pode citar. Fala para mim, o que mais você está acostumada, né? Você tem esse contato com várias empresas familiares. O que mais precisa ser mudado e quais são as características que você sente que são boas e são ruins de uma empresa familiar? Tá. Bom, primeiro, as empresas familiares em si, elas têm a característica de ter os cargos de gerência, né, de tomada de decisão, eles são compostos por membros de uma mesma família. E isso acaba fazendo com que o próprio ganho, a própria renda e o patrimônio da família estejam atrelados única e exclusivamente a uma empresa, quando todos os membros da família atuam nessa empresa. Isso acaba sendo o benefício e o malefício da empresa, né? Quando você falou de características positivas e negativas. Os riscos são grandes, né? Os riscos são grandes pela própria característica da empresa, né? Então, de benefício, que também pode acontecer de ser um desafio no meio de tudo isso, existe essa proximidade entre a diretoria, vamos dizer assim, quem toma a decisão, né? Lógico que a gente precisa ver como que essa empresa é estruturada, porque eu divido mais ou menos aí em 3 principais grupos de empresas familiares, né? O primeiro, que é o tradicional, é quando está ligado a uma pessoa que toma a decisão. Que geralmente é o patriarca ou a matriarca da família. Exato. E essa tomada de decisão, ela é de maneira assim, rápida, certeira, não é uma deliberação entre as pessoas. Isso pode causar uma falta de clareza, de transparência, porque você acaba não expondo para a sua equipe o que te levou a tomar a decisão. Você já vai e já... É tipo, eu sou dono da bola, eu que mando, é isso? Você já fala a decisão pronta, né? O segundo grupo que a gente fala é um conselho familiar. Então, quando você tem a sua família trabalhando com você pode fazer o quê? Colocar reuniões periódicas que façam com que esse relacionamento entre os membros que já têm um cargo de liderança na sua empresa, eles participem dessa tomada de decisão, que pode ser de longo prazo ou de decisões. Quando a gente coloca reuniões periódicas para isso auxilia não só, pode parecer besteira, mas não só na convivência da empresa, como na convivência familiar. Também. Porque no meio de tudo isso, você talvez concorde comigo que acaba se perdendo o que é convivência familiar e o que é a convivência empresarial. Eu vejo, por exemplo, em famílias que são famílias do berço, de uma mesma família, mulher, marido e filhos, isso é terrível, porque as pessoas que não sabem diferenciar o que é pessoal e o que é empresarial, elas têm grandes problemas pessoais, né? Grandes problemas. Já vi muitas separações. Então, o que a gente... É o que eu penso. Sempre ter um contrato ali que defina suas funções, suas responsabilidades e seus direitos dentro
da família, né? Não é da família, na realidade, é dos profissionais que compõem a empresa, que nesse caso também são da própria família, mas que isso fique muito bem definido, até para uma hora de uma separação, às vezes não é uma separação da família em si, de marido e mulher, ou dos filhos, não, mas às vezes uma separação, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Só que mas eu sou parte dessa empresa. É uma divisão de caminhos, né? Não uma separação, né? Quando um filho quer deixar, por exemplo, de trabalhar com o pai, de seguir aquele caminho, exatamente. Colocar os papéis, definir os papéis de cada um dentro da empresa é essencial, primordial. E existe também a opção da gente fazer esse mesmo comitê familiar, que a gente chama de profissionais externos. Então você compõe ali um conselho com as pessoas que compõem a família e alguns profissionais externos que eles vão conseguir ter uma supervisão da gerência. Então, através de números, relatórios, eles vão conseguir olhar, ter essa supervisão do que está acontecendo dentro da empresa, né? Então, estruturando mais ou menos esses 3 tipos de empresa, a terceira, quando a gente coloca profissionais externos, elas são empresas que já tendem a ter um tempo maior de caminhada e que querem se estruturar no mercado de trabalho, no mercado para conseguir galgar espaços maiores, né? Galgar um crescimento. E sobre os benefícios que nós estávamos falando, essa relação, quando existe esse conselho, essas reuniões periódicas que a gente fala, existe uma fácil informação. Então, uma ideia que surgiu, rapidamente ela consegue ser levantada numa reunião. A hierarquia não é tão distante, não existem tantas camadas para se chegar até o dono da empresa, por exemplo. Então, numa reunião, essa conversa pode ser mais rápida. Isso ajudaria na inovação das empresas, numa questão de just in time. Então, teve uma ideia, geralmente os filhos são mais inovadores e tal. O tempo dessa nova ideia chegar até quem é líder da empresa é uma coisa mais rápida. Então isso é um benefício, eu enxergo como um benefício. Lógico que a gente precisa ver quem é que está à frente da empresa, porque nós temos empresas familiares que elas são tão... tem a base tão forte que elas têm medo de certas mudanças e inovações, né? A base forte em si eu também vejo como um benefício, porque quando a gente fala de uma empresa familiar, a gente acaba pensando em empresas que ela tem esse comprometimento com o longo prazo. Por quê? Um apego, né? Exatamente. Um apego emocional até, né? Você quer deixar que essa empresa, ela continue por várias gerações. Claro. Então, o seu intuito é formar uma base forte e ter um comprometimento com projetos de longo prazo. E isso também é um benefício de uma empresa familiar. Eu diria que dentro da família, claro, muitas vezes tem pessoas, filhos, não, eu não quero, o meu ramo é outro, que a gente conversou, mas normalmente a pessoa que começa ali desde pequeno, vê o pai e a mãe, enfim, os irmãos mais velhos já começando na empresa, a pessoa cria amor pela empresa, né? Então assim, e a gente, é muito interessante isso, porque eu sou um defensor, eu gosto de empresa familiar, não porque a minha empresa também é familiar, mas eu vejo grandes empresas familiares. Você pega a Bosch, é uma empresa familiar. Exato. Você tem várias, né? Grandes empresas mundiais, multinacionais. A JBS. Muitas grandes empresas são Walmart, exatamente. Eu gosto bastante de trabalhar com empresas familiares, porque assim, eu brinco, né? Nós passamos mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Sim. Então, quando a gente consegue juntar o útil ao agradável, eu acho que você conseguir passar tempo com pessoas da sua família, tempo de qualidade, por mais que seja um estresse do dia a dia, eu sou muito a favor das empresas familiares. É claro que a pessoa, isso não é só numa empresa familiar, é na vida, né? As pessoas precisam evoluir, elas precisam estudar, veja bem. E a gente tem muitos exemplos também de empresas familiares no agronegócio brasileiro. Exatamente. Né? Muitos, né? Impressionante como a gente tem muitas empresas familiares no agronegócio. Mas o que acontece? Essa evolução e que muitas vezes os filhos trazem para a empresa familiar,
eu sinto que os pais têm que ficar, né, sempre ligados, os pais ficarem ligados, eu sou o patriarca. Então, assim, poxa, meu filho, marketing digital, olha um exemplo interessante, né? Quando que um patriarca de, 60 anos de idade pensou em marketing digital? Ele era da época do marketing ali, do panfletinho. Do rádio, né? Rádio, da televisão, se fosse uma empresa maior, enfim. Mas aí depois o filho chega e fala, pai, a gente vai aqui, vamos gastar uma grana aqui com tráfego, porque a gente vai jogar no Facebook, no Google, no Instagram. Tráfego é esse, né? O que o pai pensa, né? Então, olha a importância, né, das pessoas que estão acima, né, as pessoas mais velhas, estudarem. E dar espaço, né, Paulo? Sempre. Confiar, né? Sempre. Porque, assim, é alguém da sua família que está chegando ali. A gente tem que ter uma parcimônia, né? Pesar, mas dar espaço para quem está chegando com novas ideias, né? O cenário hoje das empresas, no geral, sem familiar ou não é um cenário estável para nós. Então, a gente tem que equilibrar os riscos, mas eu acho que, assim, ideias inovadoras, a mudança, ela tem que acontecer para que as empresas consigam se inovar e sempre estar ali, porque o mercado, ele evolui, né? Chegam concorrentes, então... Sempre. E muitas vezes o concorrente, às vezes mais bem preparado, o concorrente... Eu fiz, sabe outra, olha, falei do agronegócio, né? O meu hobby é viajar. O pessoal do Ping já sabe disso, que a gente sempre conversa sobre viagem, né? Eu vejo muitas empresas familiares produtoras de vinho. Que delícia. De queijo, de vinho, de queijo, de azeite. E a gente tem tido, esses últimos anos, uma evolução desse mercado no Brasil exponencial. Impressionante a evolução, né? Então você vê que é muito visível essa inserção da tecnologia na empresa pelos filhos, né? Então eu vejo que se o patriarca, as pessoas, enfim, o matriarca, as pessoas que estejam acima de quem traz a ideia não acompanhar, fica impossível. Porque os vinhos, o que evoluiu hoje, por exemplo, o vinho brasileiro, né? O vinho brasileiro ganha prêmios internacionais, tem vinhos que ganham prêmios em Paris. Foi um exemplo super legal, porque hoje a logística, né, da entrega, de fazer em escala os vinhos, os queijos, eu acredito que ela sempre chega pelos mais novos, né? Para quem sai para buscar informação, para estudar. E se você não aceita essa transformação, você acaba ficando como um pequeno produtor. Pequeno produtor. E com um produto ruim. Aconteceu isso também no mercado do vinho, com a inserção de tecnologia europeia. É verdade. Então, normalmente, a vinícola era uma vinícola mais colona, com vinhos com uvas mais naturais da região. E aí os filhos foram buscar essa tecnologia. Normalmente, o que acontecia? O filho já ia estudar na Europa, porque o pai... Isso sempre, eu acredito que sempre já faz parte da cultura, né, brasileira e da cultura do vinho em geral. Estou falando do vinho, do queijo, enfim, dos produtos finos hoje de mesa. Então, hoje, essa cultura de mandar os filhos para trazer a tecnologia já existia dentro da cabeça dos mais velhos. Muito legal isso, né? E eu acompanhei, porque, como eu falei, eu viajo muito e a gente vê como as vinícolas, as empresas de queijo do Brasil evoluíram. E é gostoso, não é? Você participar disso, você viajar, estar no Brasil, vendo essa evolução, sabendo que tudo isso está acontecendo aqui com a gente, e participar de tudo isso é gratificante. Mas como nem tudo são flores, também existe o lado ruim, né, das empresas. Ruim não. As dificuldades da empresa familiar, né? Sim. Assim, o fato da gerência ou da gestão estar sempre ligada a um membro da família, principalmente nos 2 primeiros modelos que a gente falou, né? Acaba fazendo o quê?
Nos exemplos que nós citamos, existe essa busca pelo aperfeiçoamento, né? Sim. Na questão do vinho, da exportação, do agronegócio. Mas e quando não existe isso? Que a gente fica fadado a ficar naquele mesmo local. Quando, por exemplo, os filhos, eles não se sentem à vontade para sair, para inovar, para buscar, existe aquele comodismo. E isso também pode ser uma dificuldade na empresa familiar. Com certeza. Mas eu acho que o maior, eu acho que hoje é natural, pelo fato do mundo não ter fronteiras, os mais jovens terem essa visão um pouco mais abrangente. Mas o que é a sua parte, é o que eu acho mais difícil dessa empresa, é a parte financeira, não é? Com certeza. O financeiro, no geral, Paulo, a gente tem muita dificuldade, e antes de eu falar sobre o que é, nas empresas familiares das que eu atendi, 100% das empresas tinham esse problema. Que é misturar a empresa, o PJ, com a pessoa física. Isso deixa de cabelo em pé, com certeza. Não, eu não tenho nem vontade de entrar na empresa. Eu chego e falo assim, antes de eu saber se vai ser um bom dia, eu vou perguntar para vocês. Vocês misturam pessoa física com jurídica? Se falar que sim, é um bom dia mais seco. Se falar que não, rola até um abraço, uma cabeça. Né? Porque, olha, eu vou te falar. Que papo chato. Não, chato não, que papo difícil isso, não. O que acontece, Patrícia, que eu sinto assim, como a cabeça do empresário e do empreendedor, né, que começa como empreendedor e vira empresário. Na realidade, as duas coisas se misturam, mas são diferentes. O que acontece, e eu senti isso na pele, porque eu fui assim. Ai. Esse era o meu medo. Mas é natural. Por quê? Porque antes de você ter uma conta jurídica, você tem uma conta pessoa física. É verdade. E aí, muitas vezes, a sua empresa começa pagando conta com a pessoa física. E eu diria o seguinte, e muitas vezes, durante muitos anos, até a pessoa se tocar que os balanços têm que ser feitos diferentes, que você tem realmente um processo para se ter o prolabore exato para a pessoa física, né? Então aí que tá. E a empresa, e sinto isso também, senti na pele, a empresa que mistura a pessoa física com a pessoa jurídica tem um grande problema de não saber exatamente como está andando a empresa. Não é verdade? É que essa mistura, ela acaba camuflando o real resultado da empresa. E muitas vezes, você como pessoa física, às vezes está gastando demais, não consegue ver. Ou, por exemplo, você está custeando a sua empresa, né? Talvez sua empresa nem seja tão rentável assim, você está tirando da sua pessoa física para custear. Então, uma coisa vai camuflando a outra. Eu entendo que no início é muito difícil a gente separar, como muito você difícil. Mesmo falou, muito né? Difícil. Só que existe a necessidade de, pelo menos no começo, se a gente não conseguir fazer essa separação, que isso seja uma estratégia de pequeno prazo para que a gente comece a fazer, certo? Então, que a gente tenha relatórios na empresa, que a gente consiga verificar se o resultado foi positivo ou foi negativo. Olha, o resultado da minha empresa foi negativo, porque uma coisa é o resultado da empresa, outra coisa é o fluxo de caixa. Totalmente diferente. Totalmente diferente, as pessoas confundem muito isso, né? E geralmente um resultado negativo, ele pode ser que ele influencie no seu fluxo de caixa mais para frente, não necessariamente vai ser naquele mês. Então, por exemplo, eu tive um resultado negativo, eu vou ter que injetar dinheiro da minha pessoa física ali. Então, eu vou fazer isso consciente, eu vou fazer um relatório que eu estou injetando, né? Que eu estou fazendo, colocando esse dinheiro da pessoa física. Por quê? Para eu ter ciência se lá na frente isso vai retornar para mim, se não vai retornar, se a minha empresa é saudável ou não é saudável. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente precisa na empresa criar uma dinâmica que a gente saiba qual é o valor. O sócio é atuante na empresa, porque existem sócios que não são atuantes na empresa. Sócios talvez só capitalistas, exato, né? Diferente de um sócio, não, eu tenho a minha função, eu quero trabalhar na empresa.
Muitas vezes o sócio não tem nem a capacidade de trabalhar nessa empresa, não acontece isso? Exatamente. Tem uns que mais atrapalham do que ajudam, né? Vamos falar assim. É verdade. Tem empresas que a gente vai, por exemplo, lógico que é que nem você falou, você fez sua empresa do zero. Então, até falando de empresas familiares, existem muitos conflitos entre gerações, né? Então, eu vou mudar um pouquinho o foco, mas a gente volta depois. Tranquilo. Existe esse conflito de gerações, por exemplo, a geração mais nova, talvez ela ache que só ela trabalha na empresa, né? Então eu tô dando meu sangue e os meus pais, eles recebem têm a mesma retirada que eu. E em contrapartida, o que eu escuto dos pais: olha, mas eu comecei isso do zero. Eles já pegaram isso quando isso já era um castelo. Eu peguei na areia, eu construí grãozinho por grãozinho. Então, vamos olhar com carinho para os dois lados da moeda. Existem, né, quem construiu, quem fez aquilo, e existe a mão de obra nova que está fazendo aquilo girar, que está fazendo renovar, que está fazendo evoluir. Existem essas duas moedas. Mas daí entra o que você falou de ter os papéis bem definidos, e a gente volta para o que a gente estava conversando sobre: eu tenho os papéis definidos? Tenho. Então, qual vai ser o valor do Prolabore de cada um dos sócios, de cada um dos representantes dessa família, dos integrantes dessa família? E esse Prolabore, ele vai ser mensal. Ah, mas a minha empresa teve um resultado positivo. Isso é resultado da empresa. No final de um período, que pode ser trimestral, semestral, anual, a gente vai decidir. O resultado positivo, ele vai ser reinvestido e virar patrimônio da empresa, a gente vai fazer com que a empresa cresça, ou esse resultado vai ser aporte dos sócios, né? Dividendos dos sócios, exatamente. Pode acontecer também, olha, A empresa, por exemplo, no mercado a empresa está resolvida, crescer não é uma opção agora. Então, beleza, ou também existe o caixa da empresa que pode ser utilizado para... A gente falando em Brasil, é muito difícil também você ter uma certeza do que vai acontecer, né? No mundo, né, Patrícia? Assim, mas o Brasil tem suas especificidades, principalmente agora, muito complicadas para as empresas, né? Tem. E eu te pergunto uma coisa, existe, na sua experiência, por exemplo, essa briga sadia, né? Mas é uma briga para os valores realmente que são determinados. Isso traz muito problema para as empresas, assim, por exemplo: poxa, mas a minha função, eu sou um estagiário, poxa, mas eu quero ganhar igual meu pai que é presidente. Existe, hipoteticamente é uma coisa muito diferente, mas e aí? Existe, é um conflito muito muito comum. Comum mesmo. Muito comum. E você? Para você entrar nesse meio. Recém-chegada na empresa, né? Porque eu chego lá, então esses... E assim, eu brinco que todo dia eu visto o colete à prova de balas, porque geralmente cada dia eu tô numa empresa e as pessoas guardam os problemas da semana toda pro dia que eu vou, porque eu vou para ajudar a resolver os problemas. Então, todo dia eu sou bombardeada de problemas. Mas isso que você falou é muito comum. É comum. É muito. E assim, ó, lógico que existe uma linha que todos os empresários, todos os colaboradores sabem que cargos de maior responsabilidade têm uma remuneração maior do que cargos com menor responsabilidade numa cadeia de empresa. Claro. E também existe, né, a nossa estrutura de crescimento dentro da empresa. Então, conforme você vai galgando seu espaço, tendo conhecimento, você vai tendo essa ascensão na sua carreira. Porém, quando se trata de empresa familiar, eu costumo falar que não existe certo e errado. Existe sentarmos e conversarmos com prazos de pequeno tempo, de médio e de longo prazo. Isso. Metas, né? Perdão. E quando a gente senta com metas de pequeno prazo, vamos estruturar o que você falou hoje. Como que funciona, quem está exercendo qual função, vamos distribuir qual seria o mercado.
Aí você vai falar para mim, Patrícia, o Prolabore que você me deu não dá. Eu vou falar, ok, então você vende mais. Paulo, sobe o valor. Eu tô imaginando cobra essa mais. cena, velho. Você ali, sentada numa mesa de reunião e um cara do seu lado. Eu pareço boazinha, né? Eu quero mais, Patrícia. E aí, você olha pro presidente, o presidente tá com essa cara. Ele não tem coragem de falar pro filho que o filho tem que ganhar. Gente. Exatamente. Aí é assim, ó. Eu quero ganhar mais. Se é uma revenda de mercadorias, por exemplo, ok, você vai ganhar mais, então venda mais para mim. Tá. É uma prestação de serviço, eu quero ganhar mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos estender o horário, vamos prestar serviço num horário maior, porque eu vou faturar mais e, consequentemente, você vai ganhar mais. Isso a curto prazo. É muito importante, só que isso nós não conseguimos fazer de imediato, já que a gente chega na empresa, porque existem muitas informações a serem levantadas. Mas daí a gente coloca uma meta de médio prazo. Aonde você quer chegar? Você quer chegar a ser diretor, então. Seu pai não precisa ser deserdado para sair da cadeira de diretor. Você pode ali atuar junto, porém, a nossa empresa precisa crescer. Então, eu sempre atrelo o quê? O ganhar mais com o crescimento da empresa. Você pode ganhar mais, desde que a sua empresa cresça. Então, vamos fazer isso junto? Vamos estruturar processos para que a empresa cresça. Nós vamos aumentar a hora de aluguel, por exemplo. Então, tudo isso vai da estratégia da empresa. Tá. Mas, como eu te falei, eu nunca chego em uma empresa familiar com certo ou errado. Tá. Se a comissão ali da família chegar, você me falar, Patrícia, independente disso estar sugando a empresa, eu preciso que a minha retirada seja tanto, ok, vamos estruturar para que isso aconteça. Mas saiba, né, que o crescimento da sua empresa não vai ser como poderia se não fizermos dessa forma. Entendi. E assim, é interessante porque você entra para um processo financeiro, mas você acaba entrando no processo geral da empresa, porque muitas vezes para isso você vai ter, eu vou vender mais, beleza, mas só que eu preciso mais de produção. Exato. Uma produção tem que aumentar. Mas vai a produção aumentar, mas o sítio nosso é pequeno, então eu preciso de um prédio maior, de um espaço maior, eu preciso comprar uma máquina aqui. Eu adoro essa parte. Você gosta? Nossa, você gosta. Eu adoro. Eu gosto também. Eu te contei mais ou menos um pouco da minha trajetória, mas eu sou desenhista mecânico, eu sou torneiro mecânico, eu sou marceneiro, eu gosto de artes, eu sou desenhista, então... Facilidade em muitas áreas. Eu adoro chão de fábrica, eu acho uma delícia chão de fábrica, tanto que a gente faz muita produção de vídeo em chão de fábrica. Que legal. E eu gosto, realmente eu gosto, né? Então, muitas vezes a gente vai para fazer essa parte de produção de vídeo, mas eu já me meto na empresa. Não, mas poxa, aqui a gente vai filmar aqui, então você tem que puxar aquela máquina para lá. É muito doido, você acha, né? Mas quem sou eu, né, para chegar? Mas acontece. Mas acontece. Quando a gente, que nem você, convive em muitas empresas, né? Isso faz com que... E talvez essa facilidade que você tem, uma coisa boba que você fala, pode ser que ajude muito, né? É um toque ali que a gente dá. Mas nessa questão que a gente estava conversando sobre mexer com vários setores, é isso que você falou. Por isso que é muito importante a gente saber o que é custo, o que é despesa, entra também naquela questão que a gente estava falando sobre os relatórios, os principais relatórios. É um tema muito legal também, futuramente, para a gente conversar sobre isso, mas existem os principais relatórios e existem os principais indicadores ou KPIs que a gente chama da empresa. Então, existe o custo da empresa, existem as despesas das empresas, as despesas fixas e as variáveis. Então, é como você falou, eu vou produzir mais, eu vou vender mais, eu vou precisar de mais mão de obra e o custo. Então, geralmente, o custo ele acompanha percentualmente. Então, eu vou saber majorar para você o quanto que a sua empresa tem que crescer, que o custo vai acompanhar, que a despesa variável vai acompanhar, mas que a fixa vai ficar. Isso aumenta o nosso resultado líquido, enquanto que vai ser desse resultado líquido que a gente vai tirar um Prolabore maior para os sócios. Isso. Então,
por isso que eu falei para você que talvez num primeiro momento a gente determina a função e o cargo, e num segundo momento, que é a meta de médio prazo, que a gente faz isso que você falou, porque daí depende que as informações estejam na nossa mão. As informações de faturamento, que é bobo hoje, só que tem empresas que às vezes elas falham nisso, não existe um histórico de quanto eu faturei, se eu recebo o que eu faturei. Às vezes você passa na maquininha de cartão, você não sabe nem os juros que a maquininha tá te cobrando. Verdade. Compensa eu parcelar? As minhas despesas eu pago com quanto tempo? O meu custo, ele vence em 30 dias ou ele é à vista? Se eu parcelar, quanto que é os juros? O meu dinheiro renderia quanto se eu adiantasse? Então são perguntas que a gente tem que fazer, tem que ser feita, só que os empresários ou empreendedores no dia a dia, e quando você está inserido na empresa, quando você é um sócio atuante, é muito difícil que você pare para pensar nessas questões. Então hoje eu me sinto muito bem, assim, eu sou muito feliz no que eu faço, porque são questões que a gente senta, que a gente traz, que parece que dá aquele respiro para quem está à frente da empresa. Tem alguém andando comigo, tem alguém olhando para esse tipo de coisa. Então, esse tipo de questionamento me traz muito essa sensação de dever cumprido, sabe? Olhar para esse tipo de questões dentro da empresa. Entendi. E uma pergunta aí, um pouco mais no seu sentimento em relação a isso. Você normalmente pega as empresas, e eu não sei das empresas familiares, mas eu acredito que sim. Na sua maioria são homens, né? E é bem aceito você, como mulher, muitas vezes. Eu sei que isso a gente traz uma cultura muito machista um pouco, principalmente nessa parte financeira, né? Claro que hoje a mulher já conquistou muito, e tem muito para se conquistar, mas já conquistou muito de 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? Mas você sente que ainda há um pouco de preconceito ou não? É de boa? As pessoas hoje já aceitam mais? Você tem alguma dificuldade com isso? De as pessoas assim, pô, uma mulher aqui, existe isso? Olha, Paulo, eu sou muito grata pela geração de mulheres que veio antes da minha geração, Sim. que me deram as ferramentas e condições necessárias para que hoje eu esteja tendo essa liberdade. E vou te falar que até estar confortável em estar exercendo a minha profissão. Graças a Deus, eu nunca passei por uma situação desconfortável, mas não vou mentir para você que existe sim um tabu e existem essas dificuldades um pouco maiores. Parece que a gente tem que se provar um pouquinho mais do que geralmente. Só que por vir de uma formação, minha primeira formação é física, né? Então, por vir de uma formação bem pautada em números, eu sempre apresento relatórios com informações reais. Isso me dá um respaldo muito legal. Mas por conviver em empresas onde existem mulheres que estão em cargos de gestão, em cargos à frente de equipes, eu vejo que ainda a gente tem muito que aprender, o que crescer nessa área, né? Até existem dados que provam sobre empreendedorismo feminino mesmo, né? Que falam que é 1/3 das empresas que estão ou gerir, ou a gestão de mulheres, ou de empreendedoras mulheres, mas eu acredito que a gente tem sim que crescer nesse espaço. Eu, graças a Deus, me sinto confortável onde eu estou, mas existe certa resistência, não vou mentir para você. Então vou te fazer um convite aqui, um convite lá para o nosso espectador já vai acompanhar. Você aceita a gente falar sobre empreendedorismo feminino no próximo podcast? Com certeza, vai ser um prazer voltar aqui com você e poder falar desse assunto que é tão... porque eu acho assim... importantíssimo. Eu não sei também essa estatística correta, até a gente que levanta para o próximo programa, tá? Mas que eu acho que deve ter crescido muito o número de mulheres empreendedoras no Brasil nos últimos 10 anos. Muito, tenho certeza disso. Até porque a gente sempre faz muito network, a gente participa de grupos de network e o papel da mulher está
sensacional, tá sensacional. Vai ser um prazer poder voltar aqui, ainda mais falar sobre esse assunto. Mas vamos terminar já na última pergunta. Vamos lá, então. Vamos lá. Você domina, a gente já percebe de conversar com você 100% do assunto das finanças. Como você se recicla, principalmente num país que as coisas mudam tão rápidas, muitas vezes de um dia para o outro? Essa reciclagem sua, ela é mensal, ela é semanal, ela é diária, ela é anual? Fala um pouco disso, até porque muitas pessoas que assistem o Ping, a gente tem esse perfil de empreendedores, né? Eu tenho certeza que muita gente está olhando para você e falando, olha que fantástico, como essa mulher é inteligente, como eu gostaria de também trabalhar nesse ramo dela, eu tenho essa facilidade, eu mexo bem com essas coisas de finanças, de dinheiro, enfim, eu quero entrar para esse ramo. Então explica um pouco essa sua reciclagem. E você falou comigo aqui em off que também você está estudando mercado financeiro também, que é sensacional, né? E que hoje em dia eu penso que as empresas, elas precisam sempre ter um braço em investimentos, né? Até faz parte da sobrevivência das empresas, né? Como que você faz essa reciclagem? Bom, Paulo, eu acho que assim, quando a gente está inserido no dia a dia, né, no financeiro em si, a gente acaba tendo essa reciclagem no dia a dia, né? No próprio dia a dia que a gente tá ali. É importante que nós estejamos atentos às informações, notícias, mudanças, porque o mercado financeiro ele é muito flutuante em relação a isso, né? Qualquer coisa que acontece influencia no financeiro. Então, mas eu gosto muito de estudar, então eu sempre estou indo atrás de alguma pós-graduação ou algum curso extracurricular. E assim, hoje em dia, eu até quero parabenizar você pelo podcast. Eu acho que a informação ela ficou muito aberta a todos. Então, por exemplo, assistir um podcast, você ver alguém, você se inspirar em alguém, você seguir até nas redes sociais, porque as redes sociais, os vídeos, os podcasts, eles fazem parte do nosso dia a dia. E eu acho que isso é muito importante, que a gente consuma conteúdo de qualidade. Então, por exemplo, tá assistindo um podcast de qualidade, tá seguindo uma pessoa que fala, que te incentiva a estudar, a buscar informação, a ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso é o combustível que faz... Porque chega uma hora que cansa, né? Você fala assim, nossa, mas eu estudo, eu trabalho. Mas eu acho que a chave é essa. Você está sempre cercado de pessoas consumindo conteúdo de qualidade e automaticamente, com o networking que você faz, com o trabalho, você acaba se reciclando no próprio dia a dia ali da empresa, da própria rede social, das pessoas que você convive. É importantíssimo, as pessoas muitas vezes não dão o valor, falam, rede social é só entretenimento. Hoje não é mais, gente. Hoje eu diria que a televisão acabou virando só entretenimento realmente, mas as redes sociais, conhecimento puro. Então, claro que você tem entretenimento, até porque faz parte, também o entretenimento faz parte da vida das pessoas. Mas assim, eu assisto podcasts diários. Eu tenho certeza que todas as pessoas assistem podcasts, né? Não é isso? Como ficou gostoso, né? A gente conseguir ter essas duas, conciliar essas duas coisas, né? O entretenimento com conteúdo de qualidade. Sim. Porque antes, né, a geração nova nem vai saber, mas antes o conteúdo de qualidade era ir na biblioteca, ter que estudar livro, não existia essa popularidade que a gente tem, essa abertura de conseguir conversar, de falar sobre isso. Para você chegar até uma pessoa que ela era expert no assunto, você tinha que ler as publicações, o TCC daquela pessoa. Hoje em dia você procura um podcast que essa pessoa tá, você consegue rapidamente chegar até essa pessoa. Você manda lá o direct, você faz perguntas. Não, mas quem que é a pessoa? Poxa, eu assisto podcasts de mestres. E as pessoas fala com eles. Gostam as pessoas gostam, elas respondem com prazer, né?
E assim, o podcast tem uma coisa bacana, que é isso aqui, né? Um bate-papo. A gente pode falar besteira e consertar em seguida. E isso faz com que as pessoas que assistam se sintam aqui no meio da gente. Acolhidas de uma linguagem. E outra coisa, eu acho muito legal isso, porque no podcast as pessoas não precisam ficar numa linguagem muito técnica. A gente faz um podcast que é o Delmet, que é o Tribunal Delmet, que é um podcast jurídico, e eu nunca vi um termo técnico muito difícil, né? As pessoas falam naturalmente de problemas seríssimos, né? E de uma maneira tão gostosa e tão leve, né? Exatamente, Eu cheguei há pouco tempo no Delmet e eu tô aqui, eu brinco que eu sou a cota que não entende de direito. Então eu tô aqui representando quem não entende das questões jurídicas. E não é legal isso? É legal. Por exemplo, eu acho que a grande maioria, o Delmet chega a ter 400 mil espectadores ao vivo por podcast, é uma loucura. Aí você imagina, desses 400 mil, quantos são pessoas comuns do povo e quantos são técnicos do jurídico, do direito, né? Então, assim, essencial isso. A gente tem uma pessoa na mesa que seja a cabeça desse povo, né, gente? É muito legal. A representação, mas é o que você falou. O podcast hoje é uma ferramenta da gente se reciclar, da gente conseguir ter o conhecimento e saber e estar mais próximos das pessoas que têm esse conhecimento. Então, eu sou fã de podcast e acho que tem vida longa aí, né? Desejo isso. Eu acho que é um caminho que não tem fim, é irreversível. Até falo para vocês que os formatos podem mudar. É muito interessante, olha, já estamos mudando, né, gente? O último ping que a gente fez foi numa mesa. Esse a gente já está numa poltrona. Olha lá, tô estreando no formato novo. Que já é bacana, que já é mais leve. Não quer dizer que o próximo a gente não faça na mesa. Mas enfim, você viu como ele abre? Para quem também não conhece, vale a pena procurar lá Delmet Canal. No Delmet a gente tem música ao vivo nos intervalos. É verdade. Assunto, né? Não é super bacana? Então eu diria que o podcast hoje é mais como um programa realmente, a gente fala televisão, mas um programa de mídia, multimídia, e que a gente apresenta coisas que a gente acha que é legal para o público, e acabou, né? Então, assim, você conseguiu, o público está funcionando. Você não conseguiu, muda, né? Mas muito interessante. Legal, Paty, olha, que prazer ter recebido você aqui. A gente fica, primeiro, papos importantíssimos, né? Então, a gente tem a certeza de que o Ping Podcast tem uma função, e a função não é só entretenimento, mas trazer informações. Eu diria para você que tem uma empresa familiar, quantas dicas legais a Patrícia Mello passou pra gente, né, Patrícia? Eu espero ter ajudado todos aí. É uma consultoria, preciso te pagar agora essa consultoria, Patrícia. Imagina, se eu conseguir ajudar de alguma forma ou inspirar vocês, por mais que as mudanças, elas acontecem de sementinha em sementinha. Então, se aqui no nosso bate-papo a gente conseguir pelo menos inspirar alguns de vocês a correr atrás, ou plantou aquela sementinha, a partir de amanhã eu vou fazer uma meta de médio prazo, já valeu a pena para mim. Já valeu a pena. E me diga uma coisa, as pessoas que queiram entrar em contato, por exemplo, poxa, eu tenho uma empresa e olha, tudo que eles falaram ali, a minha carapuça serviu. Você tem interesse? Você quer passar seu contato? Claro, as pessoas entram em contato com você? Passa lá. Bom, podem me procurar pelo Instagram, né? Não é um Instagram somente profissional, é um Instagram de tudo, porque hoje eu acredito que as pessoas são reais, elas se conectam a pessoas reais, então lá tem minha vida pessoal, tem tudo, mas eu tô por lá, podem me chamar por lá. É @Paty com Y, Olimelo, O-L-I, Melo com 2 L's, tá? Então podem me chamar por lá, entrar em contato,
ou até deixar comentário aqui no vídeo, né, no podcast, no nosso vídeo, que eu com certeza vou responder vocês. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês. E como a gente já está com o nosso novo podcast para ser feito, né? Já aceitou o convite, a gente vai falar sobre mulheres empreendedoras. Aproveita que no próximo podcast a gente responde as suas dúvidas desse podcast aqui, tá bom? Ou mesmo, até mais simples, a gente responde por texto. Combinado. A gente consegue ser mais assertivo, né? Até pra gente ficar com o bate-papo mais livre. Combinado, então. Então, gente, olha, foi um prazer recebê-la, Paty. E eu quero falar para vocês aí. Não, melhor eu não vou falar não. Eu vou treinar, olha que legal. A Patrícia faz isso no Deu Match, né? Então vai lá, Patrícia, o que você fala pro público? Pessoal, é muito importante o like de vocês, porque o YouTube, ele só entende que é um conteúdo relevante quando vocês deixam um like pra gente. Então aqui, pra nos incentivar, pra que a gente consiga continuar, né, Paulo? Esse trabalho aqui que, olha, eu sou fã, eu gosto muito de estar aqui, então nós contamos com o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal, porque aqui tem novidade e conteúdo de excelência, tá? Agradeço todos que chegaram até aqui. Não esquece do like e sigam a gente nas redes sociais. É isso aí, Patrícia. Novamente, obrigado por estar aqui com a gente. Até o próximo Ping Podcast.